Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Vida e Trabalho Decentes, da Comissão Especial de Trabalho e Empregabilidade aqui do CRA-RJ. E hoje vamos falar sobre um tema importante que eu tenho certeza já passou pela sua cabeça. Se você é da área de recursos humanos, se você está empregado, eu tenho certeza que se você leu o jornal nos últimos anos, você já pensou sobre isso, que são os aspectos legais da precarização das formas de trabalho, principalmente após a reforma trabalhista de novembro de 2017, conforme o Dr. Márcio, que eu já vou apresentar para vocês, falou aqui nos bastidores que ele me deu a cola, né? Então a gente vai falar sobre esse tema hoje tão importante, e quem está conversando aqui comigo nesse podcast hoje é a administradora Vera Alonso, que é membro da comissão, e o Dr. Márcio Lopes Cordeiro, que é advogado trabalhista, sócio da AJS, Assessoria Jurídico-Sindical, Cortez Advogados, e presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB aqui do Rio de Janeiro. Dr. Márcio, Vera, sejam muito bem-vindos aqui ao CRA-RJ. Obrigada, Érica. Nós aqui agradecemos essa oportunidade, né? Mais um encontro promovido aí pela nossa comissão e num tema de interesse geral, né? Daqueles que hoje estão no mercado de trabalho e até mesmo daqueles que já não mais estão, mas estão à espera de uma nova recolocação, né? Então, dentro do trabalho da nossa comissão, nós temos por objetivo, né, estar estudando, discutindo, trazendo para todo mundo, né, conhecimentos sobre o que está acontecendo no mundo do trabalho, o que está acontecendo com a empregabilidade, que é uma coisa extremamente fundamental nos dias de hoje, né? Já é há algum tempo, claro, mas nos dias de hoje, onde nós temos mais demandas, né, sobre competências e temos mais demandas sobre produtividade, isso se torna uma coisa bastante formalizada na nossa instituição de sociedade, né? Então, para tratar desse assunto, né, nós convidamos o Dr. Márcio Cordeiro, né, como que você já apresentou, tem todas as credenciais, né, para estar discutindo esse assunto conosco, já que a nossa opção nesse momento foi olhar a vida e o trabalho decentes por conta de uma ótica jurídica, né? Não a ótica do recurso humano, né, dos recursos humanos tradicionalmente, mas sim pelo aspecto específico da ótica jurídica. Tá? Então, o objetivo de estarmos aqui é, primeiro, né, saber aqui do Dr. Márcio o que nós temos nesse momento, né, em termos de acontecimentos no mundo do trabalho. A gente sabe que não é uma questão Brasil, né, Dr. Márcio, é uma questão mundo, né? A gente está mudando paradigmas de relações trabalhistas no mundo, né? Mas, no nosso caso especificamente aqui, a nossa visão, o nosso foco é o Brasil. Então, nós queremos saber um pouquinho dele, com certeza, como é que essas coisas estão acontecendo aqui, né? Como é que o trabalho está evoluindo, né? As relações de trabalho estão evoluindo aqui no nosso país, nessa sociedade contemporânea de tantas mudanças, né? Quais são os impactos que traz para a vida do trabalhador, tanto no aspecto social, quanto no aspecto também da precarização das suas atividades, das suas funções, dos seus cargos, e também procurar entender um pouco melhor se e quem está eventualmente já fazendo como empresa, né, tomando algumas ações práticas para que possamos reter esse movimento de pauperização, como a gente chama também, né, do trabalho, ou então voltar, né, dar uns passos atrás e ver o que a gente pode fazer daqui para frente. Então, esse é o objetivo aqui do nosso bate-papo. Obrigada, Vera. Márcio, e aí, faz pra gente um panorama, descreve como que a gente está vivendo esse mundo, né, pós-reforma trabalhista nas organizações, na sociedade organizada, como bem disse a nossa Vera. Primeiro, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Um prazer enorme poder debater, conversar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, tá?
Eu vivo o mundo do trabalho há aproximadamente 30 anos, como advogado trabalhista e sindical. Presido atualmente a Comissão de Direito Sindical da OAB. E o que a gente tem observado nesses últimos anos? Tá? Pós-reforma trabalhista, o que a gente tem visto dentro das empresas é uma pulverização dos contratos de trabalho. Vamos voltar 2010, até 2015, os empregados possuíam a carteira assinada. Tinham direito às suas férias, 13º, e você olhava dentro de uma estrutura de empresa, o máximo que se assistia era seletista e terceirizado. A reforma trabalhista, ela naturalizou outras formas de contratação dentro de uma empresa. Então, hoje, numa mesma bancada de empresa, você tem um CLT, você tem um terceirizado, você tem um PJ e você tem um outro trabalhador numa outra condição. Não se congrega mais uma pauta específica desse conjunto de trabalhadores visando uma melhoria na condição de trabalho. Porque o seletista tem uma condição específica, tem uma jornada de trabalho, tem um salário, tem uma data específica de reajuste salarial. O terceirizado tem outra data de reajuste salarial. Tem, muitas vezes, escala de trabalho diferenciada. O PJ, ele já foge dessa relação CLT e está preso a um contrato firmado diretamente com a empresa. E aquele que não tem um vínculo de trabalho específico está mantendo a sua relação, possivelmente com o gestor da empresa e recebendo por mês o que foi acertado. O fato de não se congregar uma pauta, isso leva à precarização. Porque o seletista não tem condição sozinho de postular um reajuste salarial. O terceirizado, por conta de uma database diferenciada, não vai caminhar junto com o empregado da empresa. O PJ quer manter o seu contrato com a empresa. Então, ao não congregar uma pauta, a consequência disso é o quê? A precarização. Isso daí, pós-reforma trabalhista, infelizmente, se naturalizou na cabeça do trabalhador. Né? E o que a gente não via antes da reforma trabalhista, que era a naturalização, porque a pejotização sempre existiu, mas o trabalhador tinha consciência de que aquela modalidade não estava correta. Uhum. Após a reforma trabalhista, se naturalizou. E hoje a gente vê muito trabalhador que deveria ter o seu contrato de trabalho formalizado no modelo CLT, ele afirma, eu sou PJ. Então, ele está abrindo mão, ele não vai lutar por férias, por 13º, por fundo de garantia, porque ele já naturalizou essa situação. E agora, recentemente, a gente está esperando uma decisão do Supremo sobre essa questão da uberização, que vai dar um impacto enorme nas relações de trabalho. Tá? Quando esse debate surgiu do modelo Uber no Brasil, que já se expandiu para outros segmentos também, no mundo do trabalho foi aberto um grande debate. Né? A meu ver, o motorista do Uber ele tem que ser regido pela CLT, porque todos os requisitos do artigo 3º da CLT estão lá presentes na vida do motorista do Uber. Mas tem vários doutrinadores que entendem que, por ser uma relação diferenciada, não teria o vínculo. E muitas decisões da Justiça do Trabalho nesse sentido, de reconhecer o vínculo e outras entendendo que não existe o vínculo. E o Supremo, nos próximos dias, deve dar uma decisão sobre essa questão do regime de trabalho do motorista do Uber, que vai impactar com certeza inúmeras relações de trabalho, porque a uberização, embora esteja vinculada a uma empresa, né, é uma modalidade que se aplica para entrega de alimentos e outras formas de trabalho. Né? Então, isso vai impactar com certeza o mercado de trabalho. E aí, usando como exemplo a própria uberização, né, qual é a jornada de trabalho hoje de um motorista de Uber? Não são 8 horas, como está na CLT, como está na Constituição e na CLT. A jornada de trabalho é muito maior. Uhum. Se a gente pega esse modelo Uber e aplica para outras atividades, né, o que a gente vai ter é um acréscimo de jornada para muita gente
contratado nesse modelo Uber. E o que é o acréscimo de jornada, se não a precarização do trabalho? Né? A limitação a 8 horas, a limitação a 6 horas, tem determinadas categorias que tem limitação de 6 horas. Não é porque o legislador é bonzinho com essa categoria, é porque a condição de trabalho não pode passar das 6 horas. Por quê? Porque muitas vezes ele está sujeito a elementos químicos, né? Ele está sujeito a uma carga de trabalho emocional que não permite passar de 8 horas. Então, essa limitação não é porque o legislador vai ser bonzinho com a categoria A. Não. É para preservar a saúde do trabalhador. Né? Um dado que eu vou passar para você, em algumas categorias, né, a questão psiquiátrica tem ultrapassado a ortopédica em afastamentos pelo INSS. Até, e aí eu posso falar porque eu advogo para alguns sindicatos e acompanho isso diretamente, em determinadas categorias em que a parte ortopédica gerava o maior número de afastamentos por conta do computador, por conta da digitação contínua, né, a questão psiquiátrica ultrapassou. E quais são os motivos? É a pressão excessiva, é a jornada de trabalho excessiva, é a cobrança excessiva. Agora, por que se dá essa cobrança excessiva? Vamos voltar àquele exemplo que eu dei antes. A Vera é CLT. Você tem uma pessoa cobrando excessivamente a Vera para cumprir a meta. Eu estou numa condição de PJ. Está me cobrando também. A gente pode ir a um sindicato para denunciar essa questão? Não. O PJ não faz parte de um sindicato. O sindicato pode tomar uma medida contra a empresa por conta disso? A Vera sozinha vai ao sindicato levar essa questão? Não. Vai ficar exposta. Então, essa pulverização no contrato do formato de contratação conduz a essa precarização e o trabalhador não se une em busca de uma pauta por melhoria nas condições de trabalho. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse modelo que vai ser julgado pelo Supremo nos próximos dias ou semanas, porque isso vai impactar nos modelos de contratação que a gente tem. Né? E isso vai gerar, com certeza, uma nova precarização, porque o que a gente vê, e aí voltando ao exemplo do Uber, você não tem motorista de Uber que trabalha 8 horas por dia. As jornadas de trabalho sempre são superiores. E não adianta falar, o motorista do Uber faz a jornada que quer, faz. Se ele trabalhar 1 hora só por dia, ele pode trabalhar? Pode. Só que ele vai ser afastado do aplicativo e vai receber um valor que não permite o sustento dele. Ele tem que trabalhar 10, 12 horas, 14 horas por dia se ele quiser levar um valor mínimo que mantenha a subsistência dele e da família. E ainda corre o risco de ser uma persona não grata dentro daquele ambiente de trabalho. Né? A pessoa que quer, às vezes, trabalhar de uma forma, né, consciente, consistente com os seus valores, com a vida, né? Preservando minimamente os seus direitos, às vezes nem é bem vista na organização. Eu acho que isso é uma coisa também que a gente encontra nas empresas. Não sei se você tem queixas a esse respeito, mas, quer dizer, por que a gente naturalizou tanto essa coisa do PJ? Né? Eu já estou feliz em ser PJ, eu ia ser mandado embora. Né? Quer dizer, as empresas, acho que elas partiram para um modelo de relação trabalhista que acaba por também, acho que causar alguns prejuízos a ela. Na realidade, eu acho que buscou tanto a produtividade, né, através até da própria economia, com os gastos com o pessoal, que eu acho que isso pode ter revertido, sabe, ao contrário, isso virou uma grande bola de neve. Né? Então, eu me deixo oprimir, né, pela carga horária excessiva, mesmo que eu seja um CLT, né, e talvez principalmente por ser um CLT, porque eu estou mais vulnerável a ser demitido, né, ou se eu for ao meu sindicato, eu também não vou ser uma pessoa bem vista dentro da organização, porque fui lá me queixar. Então, eu não sei o que você tem encontrado aí de queixas de categorias, em relação às empresas, mas eu acho que tem alguma coisa das duas partes, né? Uma parte subserviente e a outra parte que vai sempre, né, tentando
ganhar mais um pouquinho em cima disso. Não sei qual é a tua opinião. Você abordou duas questões interessantíssimas, tá? Por que o trabalhador ele tem o receio, e atualmente esse receio aumentou mais ainda, né, de procurar um sindicato para levar uma determinada demanda? Aí a gente precisa voltar bastante no tempo e na legislação trabalhista. O trabalhador antigamente tinha estabilidade. Até a Constituição de 88, que generalizou o regime de fundo de garantia e afastou a estabilidade do mundo do trabalho, ele tinha estabilidade. Possuindo estabilidade, o trabalhador nunca terá uma relação de igualdade com seu empregador, mas com estabilidade ele tem um pouquinho mais de segurança. Então, voltando bastante no tempo, com a Constituição de 88, quando se generalizou o regime do fundo de garantia, se afastou a estabilidade. E estabilidade hoje é uma expressão demonizada por qualquer tipo de empresa. Né? Não se quer trabalhador com estabilidade. Né? Então, não tendo estabilidade, existe um receio natural de se procurar um sindicato. A naturalização dos contratos, PJ não vai procurar um sindicato. E aí entra numa outra questão que infelizmente a gente tem observado também, e isso eu tenho visto muito em mesa de negociação. Eu falo muito por sindicato de trabalhador, mas o sindicato patronal ele tem uma responsabilidade muito grande no equilíbrio financeiro das atividades daquele segmento. Quando você tem empresas que não cumprem uma convenção coletiva, isso significa que essas empresas que não cumprem, elas estão ganhando indiretamente o que está sendo aplicado por aquelas empresas que cumprem a convenção coletiva. Exemplificando, você pega 10 empresas de um determinado segmento que tem que dar um reajuste salarial de 10%. São empresas do mesmo segmento porque fazem parte do sindicato patronal. Dessas 10 empresas, 8 aplicam o reajuste. E essas 2 que não aplicaram o reajuste, elas estão ganhando do salário do trabalhador 10%. Você tem um desequilíbrio no lado patronal em relação à atividade econômica. Então, essa responsabilidade de negociação que é feita pelos sindicatos, ela é muito grande. O Sindicato dos Trabalhadores leva a pauta dos trabalhadores e o sindicato patronal, ao fechar essa negociação coletiva, ele visa o equilíbrio financeiro do lado empresarial. Quando você tem empresas que não cumprem, você desequilibrou o outro lado. E eu tenho visto isso recentemente em mesas de negociação, porque uma determinada empresa não cumpre a convenção coletiva e o que você tem? Essa empresa está com vantagem financeira em relação às outras. Você vai na negociação coletiva do ano seguinte, o reajuste salarial é de tanto. Aí as empresas, mas eu já estou asfixiado, e a outra que não cumpriu tem uma sobra, né? Você não consegue, por conta desse desequilíbrio gerado por uma empresa que optou por não cumprir a convenção coletiva e que está respondendo a uma ação judicial, ela acaba gerando esse desequilíbrio no lado patronal. Então, você mencionou as empresas e a responsabilidade das empresas nessa questão, também ela está ligada ao sindicato patronal que congrega a atividade empresarial. Tá? Então, essa questão que você levantou, como é que as empresas estão agindo? Infelizmente, a gente tem visto hoje muitas empresas, por conta da concorrência, né, não apresentam preocupação no equilíbrio do segmento empresarial. Isso a gente tem visto também. Né? Assim como tem trabalhadores que naturalizaram a condição de PJ, você tem empresas que naturalizaram o descumprimento das condições de trabalho. E quais seriam as ferramentas, né, que os funcionários, que os colaboradores podem utilizar para mitigar, né, toda essa precarização, essa pauperização que a gente está citando aqui no programa? Funcionários e trabalhadores. Colaborador. Funcionários, trabalhadores. Colaborador não faz parte. Funcionários e trabalhadores das organizações.
né? Até a expressão trabalhador, ela foi abominada no mundo do empresarial, né? E se naturalizou colaborador. Não, ele é trabalhador. Né? A CLT e a justiça é do trabalho, a justiça não é do colaborador e a legislação é para o trabalhador. Mas carteira de trabalho. Não é carteira do colaborador. Então você vê, Érica, até a expressão ela foi naturalizada no meio, né? Para afastar a natureza de empregado, de trabalhador. Tá? Isso é uma estratégia empresarial muito forte. Tá? A única forma de se reivindicar os direitos, né, é com a união dos trabalhadores. Né? Ou para congregar uma pauta, os trabalhadores devem levar ao sindicato e o sindicato que tem que atuar em nome dos trabalhadores, porque senão a exposição fica muito grande. Não adianta, Vera, eu vou no sindicato e vou comprar sozinha essa briga. Vai ser demitida rapidamente. Né? Então, a gente ainda consegue assistir, né, grandes mobilizações e até movimentos grevistas realizados por determinados segmentos de trabalhadores. Até hoje a gente consegue enxergar, tá? Mesmo com esse medo, mesmo com esse receio, tá? Mas a única forma que o trabalhador tem para postular melhoria nas condições de trabalho é mediante mobilização e união dos trabalhadores e a atuação do sindicato diretamente com a empresa ou junto ao sindicato patronal numa mesa de negociação. É a única forma. Márcio, você falou uma coisa do sindicato patronal que eu acho que é um indicativo, né? Eu considero um indicativo bastante sério sobre o comportamento das organizações, né? Você vê hoje, provavelmente, né, nas atuais negociações patronais das quais você participa, menos preocupação, né, do grupo e muito mais a preocupação com a sua posição pessoal de empresa, né, a sua competitividade dentro daquele segmento de indústria, né? Há muitos anos atrás, e eu tive até a oportunidade muito interessante de participar, de assistir, né? Não participar agindo, mas assistindo a negociações sindicais da indústria onde eu trabalhava. E era bem diferente, né? Apesar do consenso ser sempre difícil em qualquer situação, mas as empresas eram muito mais unidas em prol de um desenvolvimento global. Né? Eram 7 empresas e elas faziam todo um movimento nesse sentido. Hoje, eu acho que o que ajuda muito na precarização, opinião minha vista completamente hoje até de fora né, do mercado atuante de trabalho, mas é essa posição individualista que as organizações começaram a ter. Estou preocupada com a minha competitividade, o meu posicionamento no mercado. Não necessariamente eu vou entrar em acordo com você, que é empresa, que é do meu ramo também, que estamos ali, teoricamente, lutando pela mesma coisa. Não sei se eu estou falando... É verdade, Vera. E a prática muitas vezes tem sido predatória. Tá? A gente tem visto determinadas empresas que na primeira falha da outra empresa panfleta para retirar o cliente do concorrente. Tá? O cliente do concorrente. Você tem uma empresa, eu tenho uma empresa. Se eu percebo que a sua empresa está com alguma falha, né, com os trabalhadores, com os clientes, né, e se o cliente vai à sua empresa, eu estou lá na porta panfletando, falando, olha, na minha empresa você não vai ter esse problema. Tá? Esse tipo de situação eu já vi, já assisti. Né? Então, aquilo que eu falei de empresas que não cumprem uma convenção coletiva, você aplicou 10% no salário, eu não apliquei. Para onde vai esses 10% que eu não apliquei no salário dos meus empregados? Eu vou direcionar isso como lucro, vou comprar mais equipamentos para aumentar a minha produção. Então, essa questão tem sido predatória. Eu não aplico, é claro, tem toda uma administração de risco,
né? Porque vai depender muito da atuação daqueles que estão se sentindo prejudicados. Se você tem um conjunto de trabalhadores prejudicados que procuram uma entidade sindical e essa entidade sindical ajuiza uma ação da publicidade do descumprimento, a imagem da empresa fica arranhada. Então tem toda uma gestão de risco em relação a isso também, né? Mas, de fato, essa visão individual tem acontecido, tá? Tanto essa individualidade por parte do trabalhador, como a individualidade do segmento patronal, tá? Com práticas extremamente predatórias. E aí eu te pergunto, Márcio, pegando o gancho, né, do que a Érica falou das ferramentas que são, né, os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas, etc. Como é que esse comportamento de ambas as partes, né, como é que isso afeta essas ferramentas? Essas ferramentas, em algum momento no passado, já foram de extrema respeitabilidade, vamos dizer, né? Respeitabilidade no sentido não da coerência do que está ali, mas da aplicação. Né? As empresas tinham menos diversidade nessas aplicações. Um aplicava, o outro não e tal. Mas como é que a gente consegue agora usar essas ferramentas, sendo que as pessoas estão tão distantes umas das outras? Quer dizer, empresas e trabalhadores. Vamos voltar bastante, vamos fazer mais uma vez um exercício aí, vamos relembrar. A Justiça do Trabalho, quando ela foi criada, não eram varas do trabalho, eram juntas de conciliação e julgamento formadas por um juiz togado e por 2 juízes classistas que representavam um sindicato de trabalhador e um sindicato patronal. Por que 2 juízes classistas? Quem sabe do mundo do trabalho são os trabalhadores. Né? Delegar a um terceiro, um juiz togado para resolver um conflito, é mais fácil você levar os representantes de trabalhadores e representantes patronais para resolverem esse conflito. Então, a Justiça do Trabalho ela era formada e a solução dos conflitos se dava por uma decisão construída pelos juízes classistas que representavam as suas respectivas entidades em conjunto com o juiz togado que pegava a lei e aplicava a lei. Se afastou, os trabalhadores foram afastados do mundo do trabalho com a extinção da representação classista. Hoje você tem apenas os juízes togados. E não vou voltar a essa questão, até porque muitos debates foram feitos sobre a representação classista. A representação classista, ela, num determinado momento, ela deixou de fato de ser efetiva dentro da Justiça do Trabalho, infelizmente. Tá? Essa efetividade foi caindo e isso acabou levando à extinção da representação classista na Justiça do Trabalho. Mas se você pega o modelo para a solução dos conflitos formado por representantes de trabalhadores e empresas, né, que é o que representam também numa negociação coletiva, essa é a solução para o mundo do trabalho. Você tem que ter representantes de trabalhadores e representantes empresariais, que compõem seus respectivos sindicatos, sindicato de trabalhadores e sindicato empresarial. Assim vai se dar a solução do conflito. E o mundo atual hoje, o que a gente vê? A empresa sozinha, numa prática predatória com a sua concorrente, e os trabalhadores divididos também. Então, o que a gente tem é uma precarização de trabalho, tá? E uma concorrência, muitas vezes predatória, que conduzirá à extinção de outras empresas. Não há uma coisa construtiva no ambiente de trabalho. O que você tem é a destruição do ambiente de trabalho. E aí, claro, a empresa individual, o que ela quer? Ela vai buscar o lucro. Às custas de quê? De um menor salário. Porque o trabalhador não vai brigar pelo melhor salário. Ele não vai se unir com os demais trabalhadores. E assim, cada um olhando para o seu umbigo, né? E não se construindo uma condição de trabalho adequada para os dois lados, tanto para o lado empresarial como para o lado dos trabalhadores. E tanto a gente escuta falar sobre essa questão do ESG,
né, das práticas sustentáveis, de uma maior governança dentro das organizações, mas isso não se aplica nessas relações de trabalho, né? A gente pouco vê isso, ou não vê. Os programas são muito bonitos, mas o que a gente vê na prática, o que a gente vê na prática é um aumento expressivo do assédio moral dentro das empresas. E, como a Vera falou no início do programa, é um fenômeno mundial. Não é só no Brasil. Mundial. E aí você pega até algumas ferramentas. Hoje em dia, o trabalhador está conectado 24 horas. O celular colocou o trabalhador 24 horas conectado. E por mais que se busque ferramentas para que não aconteça o trabalho após a jornada, é impossível. Porque um cliente tem o telefone do trabalhador e procura direto o trabalhador, né? A Vera, professora, com certeza já foi demandada por alunos fora das aulas, né? Com certeza. Então, a jornada de trabalho, que tinha sua finalidade propiciar o trabalho, o lazer e o descanso, ela já foi implodida. Você não tem mais um respeito à jornada de trabalho do empregado. E aí entra a questão, tem que responder o cliente, tem que responder o aluno, porque senão o aluno vai ficar insatisfeito. E se ele ficar insatisfeito, ele vai procurar outra instituição. E aí chega o gestor, você já respondeu? Caramba, mas ele mandou mensagem 9 horas da noite. Não, mas vamos perder o cliente? É assim que funciona no mundo do trabalho, infelizmente, nos dias atuais. O trabalhador não tem nem a oportunidade de descansar. O trabalhador não pode nem desligar o seu celular. Né? E isso é um fenômeno mundial. Né? Porque todos têm o seu celular hoje em dia e estão vinculados. O celular não é corporativo, o celular é individual e do trabalho. Né? E por isso a gente vê também o crescimento, todas as pesquisas do burnout, do suicídio dentro das organizações, né, das doenças psiquiátricas, né? Isso é uma fala que você vê crescendo exponencialmente. E esse é um dos motivos. Não é mais a ortopédica que lidera, né, o ranking. São os burnouts e similares, e suicídios, né, que é uma coisa que a gente fala pouco nas organizações, né, e fora das organizações, mas que a gente vê muito. Né? Sabe que acontece, vê não. A gente sabe que acontece. Né? Por outras vias, a gente... Né, até porque, por normas, né, da sua área, né, de jornalismo e tal, o suicídio não é alguma coisa que a gente deva anunciar muito e tal. Mas a gente sabe que muitas pessoas... O burnout leva a alguns suicídios. Bom, e para a gente fechar esse papo, que não parece, mas já passamos de meia hora de papo. Coisa né? boa. Coisa boa, né? Quais são as ações práticas, né, que têm se observado nas empresas visando a preservação desse relacionamento trabalhista adequado e saudável? Ainda há essas práticas ou estão tanto nesse mundo predatório que isso não é mais visto? Infelizmente é difícil ver, tá, Érica? Infelizmente é difícil, porque o que eu tenho visto aí ultimamente o que é colocado assim como um benefício, muitas vezes o trabalhador acredita que é um benefício, e na verdade é uma migalha que é concedida, que é uma obrigação empresarial. Um bom ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho... Delícia. Infelizmente, acho que eu vou colocar para todo mundo que está assistindo, faça uma reflexão e descubra se o ambiente de trabalho é saudável. Tá? Porque eu vou dizer que 90% dos ambientes que eu me deparo não são saudáveis. Porque o gestor é ser humano. Em algumas empresas você tem até política de RH de assédio, o que é lamentável. Né? Mas naquelas que buscam um ambiente de trabalho saudável, o gestor é um ser humano. Você pode ter 4 ou 5 gestores, um deles acaba exacerbando no controle, né? E acaba derrubando, porque o mau exemplo é o que aparece. Né? Então, até naquelas empresas que se colocam como a gente tem um ambiente de trabalho saudável,
mas é impossível você ter 10, 15 gestores que são seres humanos saudáveis e que conseguem respeitar os demais, porque esse é um problema que acaba sendo social. Se eu não respeito o meu semelhante, eu vou respeitar o que está subordinado a mim dentro de um ambiente de trabalho? Não vou respeitar. Então, essa prática do assédio, infelizmente, ela tem sido muito comum, né? E é tudo isso, eu viro uma bola de neve. Sou pressionado porque eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que responder a um cliente, eu já chego no trabalho cansado, desgastado, e aí eu vou descontar nos meus funcionários, eu vou sair tarde do trabalho, eu não vou ter tempo de estar com a minha família, eu não tenho tempo de fazer uma atividade que me permita descansar, e vira uma bola de neve. Aí adoece, aí fica doente. A pessoa fica com burnout e outras questões psiquiátricas que têm, infelizmente, levado ao afastamento do trabalhador das empresas. Sempre uma coisa que eu pensava e dizia, né, dentro da empresa e até em sala de aula, né, assim, lembre-se que o seu chefe também tem um chefe. Às vezes a gente acha, né, que é tudo fruto da nossa supervisão direta, mas não é. Ele também sofre pressões da mesma forma, né, só que sob óticas um pouco diferenciadas, mas ele também é uma pessoa pressionada. Então, isso vai num escalonamento, né, que não é culpa de uma pessoa, né? Isso é um processo, né? E nesse processo temos vários atores. E é o que você muito bem colocou. Se você tem 15 supervisores dentro de uma empresa, essas 15 pessoas, por mais treinamento até que elas possam ter, né, de liderança positiva, né, tudo que a gente vê constitulações maravilhosas e intenções muito boas, mas que na prática nem todos vão absorver da mesma maneira, porque cada um tem sua bagagem pessoal, tem seus traumas, né, de experiências profissionais anteriores, experiências pessoais anteriores também. Tudo isso influencia muito no teu estilo de liderança. Né? É verdade. Quem você é como pessoa. Né? Quem aguenta a pressão, quem não aguenta a pressão e desconta nos seus subordinados. Exatamente isso. Agora, Márcio, isso me traz uma preocupação, até para a gente tentar arrematar, isso me traz uma preocupação, tudo que a gente conversou agora, eu não consigo muito bem visualizar como é que a gente vai trabalhar isso. Eu digo, nós, sociedade, né? Como é que a gente vai conseguir, na realidade, fazer com que essas partes se aproximem, esses acordos e convenções sejam realmente respeitadas? Me preocupa, né? Apesar daquele movimento que está começando, né, naquele evento que hoje foi realizado às 14 horas, do Instituto de Estudos Especiais da Universidade de São Paulo, se eu não me engano, que é um observatório que foi criado recentemente. Hoje teve uma programação online, às 14, que ele até conhece pessoas, né, que iam participar, mas eu gostaria até de participar, depois vou ver se ficou gravado, onde eles vão discutir as pautas do Congresso Nacional que afetam os trabalhadores. Quer dizer, isso já é um excelente movimento de uma instituição, né? Vamos dizer assim, não está completamente externa, mas ela está fora do ambiente de trabalho, pelo menos em tese, né? Uma coisa um pouco mais estruturada, de uma forma mais específica. Mas eu fico preocupada com isso, quer dizer, qual o recado que a gente pode deixar, além da reflexão, né, sobre cada um fazer a sua reflexão sobre como está o seu ambiente de trabalho, como você se sente, mas assim, como é que nós todos, cada um dentro da sua área de atuação, como é que a gente pode ajudar a modelar novamente alguma coisa, né, um pouco mais aproximada em termos de pessoas, entidades, trabalhadores? Vera, essa é uma questão muito séria, sabe? Muito séria, porque a legislação trabalhista depende de uma aprovação pelo Congresso, tá? Nós tivemos parlamentares que abertamente defenderam o fim da justiça do trabalho. Declararam abertamente que a justiça do trabalho não deveria existir. Citei a questão do Uber, que está sendo julgado pelo Supremo. Existem mais de 40 projetos de lei tramitando há bastante tempo no Congresso sobre essa questão da plataformização.
que não se chega a um consenso. Tá? O Supremo vai decidir uma coisa que o Legislativo já poderia ter, caso entendesse necessário, construído uma lei. Então, não existe, no momento, tá, uma união daqueles que devem, né, construir, né, para se levar a um equilíbrio na legislação trabalhista. Então, o que a gente tem visto ultimamente? O Supremo fazendo o papel do legislador, porque o legislador não constrói leis específicas sobre determinadas questões. Então, você entra num conflito entre poderes, né, por conta dessa situação. Tá? Então, não é um momento tranquilo que a gente vive, pelo contrário. E isso já vem acontecendo há bastante tempo. Né? E eu que vivo o mundo do trabalho há bastante tempo, eu tenho assistido e lamentado esse tipo de situação, porque o conflito social, porque você tem grupos que defendem situações que são completamente antagônicas, né? Ela vai para a sociedade. E aí você tem, dentro da própria sociedade, por isso que você tem a naturalização do PJ. Por quê? Porque eu entendo que eu não tenho que ter emprego mesmo. Você vê um trabalhador, eu entendo que eu não preciso. Eu não quero que... O motorista de Uber falando, eu não quero legislação para mim, não. Eu estou bem do jeito que eu estou. Aí você olha assim, jura, trabalhando 12 horas por dia, jura que você está bem? Mas trabalhando 12 horas por dia. Né? Sente livre. Ele está livre daquele que dá ordem pessoalmente, mas ele está preso a um aplicativo que dá ordem para ele também. Claro. Tá? Então, é um cenário difícil que a gente vive hoje em dia. Né? E vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias e nos próximos anos. Verdade. Vamos torcer para boas perspectivas, né? Porque, independentemente disso, eu acho que cada um de nós, e aí fica uma reflexão, né, também, cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, limitações e atuação, tentar, sempre que possível, lutar, né, para que nós e nossos colegas de trabalho, enfim, o ambiente onde a gente está exercendo as nossas funções, se torne um ambiente menos agressivo, né? A gente, como supervisor, eu acho que aí o supervisor tem uma grande força, né? Responsabilidade. Força não é a palavra certa, porque às vezes ele não tem força nenhuma para fazer isso em função da pressão superior. Você está corretíssimo. Ele tem a responsabilidade de se jogar, né? E abraçar essa causa, né? Tão importante, para ver se num próximo encontro nosso a gente tem novidades né? Com certeza. Mais interessantes para a nossa sociedade em geral. Verdade. Vera, Márcio, foi um prazer tê-los aqui na sede do CRA-RJ e espero que possamos em breve discutir novamente esse tema que é tão importante para todos os trabalhadores. Sim, estaremos de volta. Muito obrigada, Érica. Obrigada ao CRA. Obrigada, Márcio. Obrigado. Obrigada. E obrigada a você que assistiu a gente aqui nesse programa Vida e Trabalho Decentes. E como eu sempre falo, depois de cada programa, quer assistir, quer saber mais sobre administração, entra nas redes do CRA-RJ que a gente tem muita coisa bacana por lá. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.